Dinheiro é mentalidade como sua forma de pensar. Determina sua fortuna. Introdução. O cofre está na cabeça. Sabe aquela sensação de estar sempre correndo atrás do dinheiro, como se ele fosse um prêmio inalcançável, pois é. Já estive nesse looping cansativo. Mas um dia, no meio do caos, me veio um estalo. E se o problema não for o que eu ganho, mas como eu penso sobre o que ganho, acredite, foi como abrir um cofre com a chave que estava comigo o tempo todo. Só que eu nem sabia onde tinha guardado. A real é que dinheiro não começa no bolso. Começa na mente e o que você pensa todo santo dia molda o que você vê, o que você escolhe e, claro, o que você atrai. A forma como a gente enxerga a riqueza ou escassez define a rota que seguimos. Enquanto uns vivem contando moedas, outros estão contando possibilidades. E sabe o que separa esses dois mundos? Mentalidade. Só isso. Pode parecer exagero, mas pensa comigo. Quantas pessoas você conhece que ganharam muito dinheiro e perderam tudo rapidinho? E quantas que mesmo começando do zero construíram um império? Não é sorte. Não é só trabalho duro. É cabeça. É a maneira como o dinheiro é interpretado, sentido e até tratado dentro da mente. Foi isso que me fez escrever esse livro. Um grito de liberdade mental. Um alerta para quem está cansado de se sabotar sem perceber. Aqui, eu quero te mostrar que o verdadeiro tesouro não está escondido em algum lugar mágico do mundo. Ele está aí dentro, no seu pensamento diário, nas suas crenças, nos seus hábitos silenciosos. E a melhor parte, tudo isso pode ser reprogramado. Você vai ver que o segredo dos ricos não é um salário absurdo, uma herança ou um golpe de sorte. O segredo deles é como eles pensam sobre o que fazem com o dinheiro que têm. E isso, meu amigo, minha amiga, você também pode aprender e aplicar e colher. Esse livro não é mais um bel sobre finanças, é um convite, um tapa carinhoso, uma chave virando na fechadura certa. Então, se prepara, porque a partir de agora você vai começar a destrancar cofres invisíveis dentro da sua cabeça. E quando isso acontece, meu amigo, o lado de fora começa a mudar também. Vire a chave, mude o jogo, liberte sua riqueza. Me escuta aqui rapidinho, porque isso pode mudar tudo. Se você está lendo essas linhas agora, não é por acaso, nada é. Talvez você tenha tropeçado neste livro procurando um caminho, uma luz, uma virada. Se for isso mesmo, você está no lugar certo. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta simples. Mas que o Kutaka? Até quando você vai deixar sua mente no modo automático? Porque olha, o mundo aí fora grita por dinheiro. Mas o mundo aqui dentro, a sua cabeca, é que decide se ele vem, se fica ou se foge. E na boa, a maioria das pessoas está com a chave da própria mente enferrujada, jogada num canto, esquecida. Vivem na repetição de crenças antigas, quebradas, ultrapassadas. É como tentar plantar milho numa terra cheia de cimento. Não vai brotar riqueza nunca. Então deixa eu te fazer um convite direto, sem enrolação. Vire essa chave agora, hoje, aqui, comigo. Não precisa esperar ganhar na loteria, nem fazer um MBA em finanças, nem herdar 1 centavo. É só precisa fazer uma coisa: reprogramar seu jeito de pensar sobre dinheiro. É isso que muda o jogo. É isso que muda tudo. E não, isso aqui não é papo de autoajuda, água com açúcar. É vivência. É verdade. É transformação. Porque quando a mente a vida acompanha, os caminhos se abrem, as oportunidades aparecem. O dinheiro começa a fluir. Parece médica, mas é mentalidade em tu, bora deixar pra trás o velho não dá, o isso não é pra mim, um dia quem sabe. E de uma vez por todas, que dinheiro é consequência de mentalidade ajustada. Vem comigo, o cofre está aí dentro. E a chave já está na sua mão. Agora é só virar, de filho de camponês a dono de um império. Você já parou para pensar no poder de uma simples frase? Pois é, às vezes uma mudança de pensamento pode virar a história de uma vida inteira. Quer ver um exemplo que parece até filme, mas é real demais? Deixa eu te contar rapidinho a história de Chan Huyang, o cara que fundou nada mais nada menos que a Hyundai. Sim, aquela gigante que fabrica de carro a navio. Chan nasceu lá na Coreia numa vila pobrezinha, no meio de um lar com 8 irmãos e quase nenhum recurso. Ele era só mais um filho de camponês destinado a viver do arrozal da família. Mas ele tinha uma coisa que ninguém podia arrancar dele: uma mente que sonhava alto. Mesmo no chão batido da roça, o pai dele dizia que ele nunca ia ser nada fora dali. E olha que ele até tentou fugir de casa para estudar e trabalhar, mas foi trazido de volta mais de uma vez. Só que teve um dia que tudo mudou. Sabe por quê? Porque ele decidiu parar de acreditar no que os outros diziam e começou a confiar na visão que ele mesmo tinha do futuro. Foi aí que ele virou a chave.
Dament, ao invés de pensar isso não é para mim, ele passou a dizer e por que não eu? Essa pergunta mudou tudo. Ele começou pequeno, consertando carros, vendendo aras, fazendo o que aparecia. Só que ele fazia diferente, com mentalidade, de crescimento, de dono, de quem não aceitava migalhas do destino. Anos depois, aquele menino pobre fundou a Hyundai, que não só virou uma das maiores montadoras do mundo, mas também construiu estradas, pontes e até represas. Sabe por quê? Porque ele acreditava que era possível, antes mesmo de ter qualquer prova concreta de que seria. Isso é mentalidade milionária pura e simples. E olha, se ele fez isso vindo da lama, sem acesso, sem diploma, sem grana, o que está te impedindo? Vezes, o que você precisa não é de mais dinheiro, nem de mais tempo, nem de mais sorte. Você só precisa dar um comando novo para sua mente. Assim como o Chan fez. Mude a forma de pensar, e a forma de viver começa a mudar também. E o primeiro passo começa aí dentro. Vai por mim, dinheiro não nasce na conta, nasce na cabeça. Vamos falar real aqui? Muita gente acha que o problema financeiro está no salário baixo, nas contas altas, no preço do arroz, mas a verdade nua e crua, que ninguém gosta de encarar, é que o dinheiro ou a falta dele começa muito antes de cair na conta. Ele começa na cabeça. É isso mesmo. O que você acredita sobre dinheiro, como você se sente quando pensa nele, como reage quando recebe ou gasta. Tudo isso acontece primeiro no seu cérebro, e só depois se materializa na sua vida. A conta bancária é só o reflexo do que está passando no seu pensamento todos os dias, quietinho nos bastidores. E olha que louco. Tem gente que ganha bem, mas vive quebrado. E tem gente que começou do nada e criou uma fortuna. Por quê? Quem tem mentalidade pobre transforma até oportunidade em problema. Já quem tem mentalidade rica transforma até dificuldade em degrau. É a mente que comanda. Sempre foi. Se você pensa pequeno, se sente medo de investir, se acredita que nunca vai ter, que não merece ou que é difícil demais, adivinha, você vai agir exatamente do jeitinho que sua mente está programada para agir. E sem perceber, vai repetir o mesmo ciclo. Mês após mês, ano após ano. Agora, quando a mente muda, tudo muda. Porque você começa a tomar decisões diferentes, olhar para oportunidades com outros olhos, falar de dinheiro com leveza, segurança e intenção. Voca sai do modo sobrevivência e entra no modo crescimento. Então guarda isso com carinho. Dinheiro é um efeito. A causa é o que você pensa sobre ele. Se sua cabeça está cheia de dúvida, medo e escassez, sua conta vai refletir isso. Mas se você treinar sua mente para pensar em abundância, em possibilidades, em merecimento, aí a mágica começa. E não é mágica mesmo, tá? É mentalidade estratégica. É decisão. É treino. É você no comando. Afinal, o dinheiro que você quer lá fora só vem quando você destrava o que está travado aqui dentro. Parte 1. A base mental da riqueza. Chegou a hora da gente começar do começo. E o começo, meu amigo, não é no bolso. É na cabeça. Antes de falar sobre ganhar mais, investir melhor ou multiplicar dinheiro, a gente precisa fazer uma faxina mental. Tipo, abrir espaço para a nova mobília da riqueza entrar. Porque pensa comigo, não adianta tentar construir um castelo em cima de um terreno todo rachado, cheio de crença torta, medo escondido e pensamentos que te sabotam. A base tem que ser firme. E essa base é mental. É aqui que a mágica silenciosa começa. É nessa parte que você vai entender por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade, enquanto outras vivem empacadas mesmo se esforçando feito loucas. Não é sobre esforço, é sobre alinhamento interno. É o tipo de pensamento que você alimenta todo dia sem perceber. Aqui a gente vai falar de crenças limitantes, daquela voz chata que vive dizendo não dá, isso não é pra mim, eu não tenho sorte. Vamos arrancar essas raízes velhas e mostrar que dá sim para plantar coisa nova. E que riqueza floresce na mente muito antes de florescer na conta. Você vai descobrir que tem um monte de ideia plantada aí dentro que não é sua. Veio dos seus pais, da escola, da sociedade, mas se você continuar regando essas ideias, adivinha? Vai colher mais do mesmo. E eu sei que você quer outro tipo de colheita. Quer abundância, leveza, liberdade, né? Então bora colocar os 2 pés nesse novo caminho. Essa primeira parte é tipo fundação de prédio alto. Quanto mais forte e profunda ela for, mais longe você pode crescer. Se prepara, porque daqui para frente, cada página vai te mostrar que ficar rico começa com um pensamento. E esse pensamento pode ser agora. Capítulo 1. A fortuna começa no invisível. Senta aqui comigo rapidinho. Deixa eu te contar um segredo que ninguém te falou. Na escola, nem na faculdade, nem no trabalho. A riqueza não começa no cofre, nem no banco, nem no Pix, ela começa no invisível. E antes do carro importado, da casa dos sonhos, da conta gorda, vem um pensamento, uma ideia, uma imagem na sua cabeça. Tudo o que existe no mundo real
um dia nasceu no mundo mental de alguém. A riqueza não aparece do nada. Ela é criada primeiro no silêncio da mente. O problema é que a maioria das pessoas só acredita no que pode pegar. Se não está no extrato, elas acham que não existe. Mas deixa eu te provocar. O que você não vê é justamente o que mais comanda sua vida. Seus pensamentos, suas crenças, suas emoções, tudo isso mora num lugar invisível, mas molda tudo ao seu redor. Quer ver? Se você se sente pobre por dentro, mesmo ganhando bem, você vai gastar mal voz sem sabotar, vai perder oportunidades. Por outro lado, se você se sente abundante, mesmo começando do zero, você age com visão, com coragem, com estratégia. E aí, adivinha? A vida começa a responder. Esse capítulo aqui é para te mostrar que a fortuna de verdade começa quando você muda o que não dá para ver no espelho, mas pesa no resultado. É quando você começa a limpar a mente, trocar ideias antigas por outras mais poderosas e ajustar a frequência do que você acredita merecer. Então se prepara, porque a gente vai cavar fundo nesse solo invisível. E olha, é ali que está a mina de ouro. Dinheiro na mente, dinheiro na vida. O que você pensa define o que você vive. Se tem uma coisa que mudou minha vida foi entender isso aqui. O jeito que eu penso sobre dinheiro determina o jeito que eu vivo. Ponto. Parece simples, mas é profundo demais. Tudo começa com o que rola na sua cabeça quando você escuta a palavra dinheiro. Tem gente que já trava, sente culpa, medo, peso. Outras já brilham o olho, pensam em liberdade, escolhas, futuro. Agora adivinha qual desses dois perfis vive uma vida mais próspera? A grande verdade é que dinheiro não é só número. Ele é um espelho do seu mundo interno. Se sua mente vê o dinheiro como um problema, você vai viver cheio de problema. Se vê como algo bom, que pode gerar impacto, ajudar a expandir. Aí o jogo muda quando você acredita que é difícil, ele realmente fica escasso. Quando você sente que não merece, ele foge. Quando você repete que dinheiro é o mal do mundo, adivinha, ele nem bate na sua porta. Porque no fundo, a gente só atrai o que acredita ser possível e permitido. Agora, quando você começa a ver o dinheiro como energia, ferramenta, aliado, tudo em volta muda. Suas decisões mudam. Sua forma de gastar, de guardar, de investir, até sua autoestima sobe. Porque você para de agir no modo sobrevivência e começa a viver no modo criação. Quer uma vida nova? Começa com um pensamento novo. Quer uma conta cheia? Preenche primeiro sua mente com ideias que valem ouro. Quer viver com mais liberdade? Liberta sua mentalidade dos grilhões da escassez. O que você pensa hoje sobre dinheiro? O que você está colhendo na prática? Mas a boa notícia é: dá para pensar diferente e viver diferente a qualquer momento, inclusive agora. Então, bora reprogramar essa mente e criar uma nova realidade? Porque sim, pensamento é semente, e dinheiro floresce onde há mentalidade fértil. Seu GPS interno do dinheiro, como surgem os mapas mentais? Financeiro, já parou para pensar que talvez você esteja seguindo um mapa invisível dentro da cabeça e nem sabe disso? Pois é, a maioria de nós vive a vida no modo automático, seguindo um roteiro mental que foi desenhado lá atrás, muitas vezes na infância, quando a gente nem sabia o que era dinheiro, mas já via, ouvia e sentia um monte de coisa sobre ele. Isso é o que eu chamo de mapa mental financeiro. Esses mapas são como um GPS invisível que define para onde você vai ou não quando o assunto é grana. Eles controlam suas escolhas, seus medos, seus limites e até suas metas. E o mais doido, você pode estar querendo ficar rico, mas seu mapa mental está te levando direto para o buraco da escassez. Esses mapas surgem das coisas mais simples e bobas, mas que marcam a gente sem a gente perceber. Tipo ouvir seus pais brigando por dinheiro, ou escutar a avó dizendo quem nasce pobre morre pobre, ou ver alguém sendo julgado por ter ficado rico. A mente, como uma esponja, vai absorvendo tudo e, pimba, cria caminhos mentais que viram suas verdades absolutas. E aí, você cresce com um mapa que diz que dinheiro é suado, que rico não presta, que dinheiro não traz felicidade, e mesmo sem querer você vive de acordo com esse mapa, anda em círculos, foge do sucesso, sabota sua própria abundância sem perceber. A boa notícia é que mapa mental pode ser atualizado, pode ser redesenhado, corrigido, reprogramado, porque você não é obrigado a seguir o mesmo trajeto de sempre. Você pode pegar outra rota, uma que leve para a liberdade, para a leveza, para a riqueza de verdade. Então, se a sua vida financeira anda empacada, talvez não seja culpa da economia, do governo, do salário, talvez só seja o mapa errado que estão teimando em seguir. E agora que você está consciente disso, que tal começar a desenhar um novo mapa? Um que te leve exatamente para onde você quer ir. Cabeça de milionário X, cabeça de quebrado, o que muda não é o dinheiro, é o jeito de pensar,
Sabe aquela história de que rico pensa diferente? Não é só papo de coach, não, é real. Existe um abismo gigante entre a mentalidade rica e a mentalidade pobre e não tem nada a ver com o saldo da conta. Tem a ver com a forma como cada um enxerga o mundo, as oportunidades e até os problemas. Mentalidade pobre vive no modo sobrevivência. Tudo é caro, tudo é difícil, tudo dá medo. É o tipo de pessoa que quando vê alguém prosperando, pensa: duvido que foi honesto ou isso aí tem sorte. Ela trava, duvida, se sabota. Prefere economizar centavos do que investir em algo que pode multiplicar. E se tem uma frase que define não dá pra mim. Agora, mentalidade rica é outra vibe. É quem olha para uma crise e pergunta: onde está a chance aqui? É quem vê dinheiro como energia em movimento, não como vilão. Quem não tem medo de investir em si mesmo, de errar, de tentar de novo. A cabeça de quem prospera foca em solução, aprendizado, construção. E sabe o que mais? Não culpa ninguém. Assume a responsabilidade do próprio resultado. Enquanto a mente pobre gasta para aparecer, a mente rica investe para crescer. Enquanto um pensa no agora desesperado, o outro pensa no amanhã com estratégia. Um sobrevive, o outro constrói. Um reclama, o outro recalcula. E não, isso não é sobre classe social. Eu já vi gente rica com cabeça de pobre e gente simples com mente milionária. O que define não é onde você nasceu, é como você pensa. E principalmente, o que você faz com o que pensa. Quer mudar sua vida financeira? Não começa com o extrato. Começa com a sua mentalidade. Porque dinheiro, meu amigo, só fica onde a cabeça aguenta segurar. E se a cabeça é pequena, o dinheiro escapa. Então bora expandir essa mente. Porque quando você muda o pensamento, o resto começa a se alinhar. Como se o universo abrisse uma passagem secreta só para você passar. Capítulo 2. Crenças limitantes. Os ladrões invisíveis da sua riqueza. Tem coisa mais frustrante do que trabalhar, se esforçar, tentar fazer tudo certo, e mesmo assim sentir que o dinheiro escorre pelos dedos. Pois é, já passei por isso. Até perceber que o problema não estava do lado de fora, estava dentro da minha cabeça. E o nome disso é crenças limitantes. Essas benditas são como ladrões silenciosos. Roubam seu potencial, sua coragem, sua visão, e você nem percebe. Porque, diferente do que muita gente pensa, não são os boletos que te prendem. É a história que você conta para si mesmo todos os dias sobre o dinheiro. Frases tipo: eu não nasci para isso, não sou bom com números, dinheiro muda as pessoas ou quem quer muito dinheiro é ganancioso. Parecem inocentes, né? Mas vão virando verdades internas que comandam suas ações no automático. E o pior, você começa a se sabotar sem nem entender por quê. É como tentar correr com uma âncora amarrada no pé. Você até se mexe, mas não sai do lugar. E fica exausto e frustrado. E acha que o problema é você. Mas não é. É só um monte de crença, antiga, repetida, absorvida sem filtro, que está moldando sua vida sem sua permissão consciente. Esse capítulo aqui é para abrir sua mente como quem abre uma gaveta esquecida, cheia de papel velho. Bora tirar tudo que não serve mais. Questionar essas ideias tortas e reconhecer os pensamentos que te mantêm preso na escassez. Porque, sim, você merece muito mais. Só precisa parar de acreditar no que te ensinaram por medo. Afinal, o maior assalto não acontece no banco. Acontece quando a sua própria mente te impede de prosperar. E tá mais do que na hora de você recuperar o que é seu por direito. Dinheiro é sujo, rico não vai pro céu. E outras mentirinhas que te contaram. As phrases que a gente ouviu a vida inteira e nem percebe o estrago que fizeram. Sabe aquelas que parecem inofensivas, mas grudam igual chiclete no fundo da mente? Tem muita gente com a vida financeira travada só porque acreditou em ensinamentos desse tipo. Quem nunca escutou um dinheiro é sujo? E aí a pessoa cresce com nojo de falar sobre grana, com culpa de querer ganhar mais, com vergonha de ter sucesso. Ou então aquela clássica: rico não vai pro céu. Como se o céu fosse um clube exclusivo para quem sofre a vida inteira. E o dinheiro fosse o vilão da história. Tem também o famoso dinheiro não traz felicidade. E olha, vamos combinar. Ele não compra felicidade, mas também não impede ninguém de ser feliz, né? Já viu alguém sorrindo por não ter o que comer? Pois é, essa frase foi feita para deixar a gente confortável com pouco, como se fosse bonito. Se contentar com a escassez. E não para por aí. Tem mais vale ser honesto do que rico, como se uma coisa anulasse a outra. Como se riqueza e caráter não pudessem andar juntos. Isso entra na cabeça e vira uma trava invisível. A pessoa começa a se sabotar só para continuar sendo do bem. Que doideira, né? Essas frases parecem bobas, mas são raízes podres que crescem no subconsciente e viram atitudes na prática. Quem acredita que dinheiro é sujo dificilmente segura ele por muito tempo. Quem acha que todo rico é arrogante
nunca vai se sentir à vontade sendo próspero. Quem repite-se não precisa de muito, geralmente não conquista nem o básico com paz. Então bora quebrar essas correntes? Não dá para prosperar com uma cabeça cheia de frases que te colocam para baixo. E hora de limpar esse disco rígido mental e atualizar os arquivos. Porque convenhamos, dinheiro não é sujo. Suja é a crença que te fez pensar assim. Crenças bomba. Como frases inocentes sabotam suas escolhas e seu dinheiro. Tem coisa que a gente escuta tanto, por tanto tempo que vira verdade dentro da cabeça. Mesmo uma baita mentira. E pior, essas verdades invisíveis acabam dirigindo suas decisões no automático. Você nem percebe, mas está ali, sendo manipulado por uma frase velha que alguém disse quando você tinha 6 anos. Quer ver? Se você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, adivinha o que acontece quando surge uma oportunidade de ganhar mais? Você sente culpa, rejeita sem entender por quê, inventa desculpa, posta no Instagram que o importante é ter saúde e volta para o mesmo lugar de sempre. Se na sua cabeça está gravado que rico não vai para o céu, toda vez que você começa a prosperar, uma parte de você sabota, começa a gastar sem pensar, ou trava de medo de crescer, porque sem perceber você liga dinheiro a algo negativo. E o cérebro, que quer te proteger, te mantém longe do que faz mal. Ou então, aquela clássica dinheiro não traz felicidade. Essa é perigosa, viu? Porque aí você para de buscar evolução financeira como se fosse errado querer mais. Começa a se contentar com um pouco e pior, justifica sua zona de conforto com orgulho. Tipo, prefiro ser feliz do que rico, como se uma coisa anulasse a outra. Não anula, tá? Essas frases funcionam como comandos internos, guiam seu comportamento mesmo quando você não quer, tipo uma programação escondida que puxa o freio de mão toda vez que você tenta acelerar. Aí você até tenta empreender, investir, mudar de carreira, mas algo trava e você nem sabe o que. Spoiler é a frase lá do passado, agindo de fininho. O mais doido é que você acredita que está decidindo com consciência, mas não está. Está agindo baseado num script antigo que nem foi você que escreveu. E enquanto não questionar essas frases, elas continuam no controle. Então fique esperto ou esperta. Nem toda ideia que você carrega te pertence. E muitas delas estão sabotando seu futuro sem dó. Tá na hora de assumir o volante da sua mente. Porque quem dirige com o mapa errado nunca chega onde realmente quer. Tá sabotando e nem percebe. Um exercício para identificar suas crenças limitantes agora. Tá pronto ou pronta para um papo reto? Porque agora a gente vai parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Sabe por quê? Porque não dá para mudar a realidade financeira se você nem sabe o que tá te travando por dentro. Então bora fazer um exercício simples, direto ao ponto, mas poderoso demais. Pega papel e caneta ou o bloco de notas do celular mesmo e escreve essa pergunta aí no topo: o que eu realmente penso sobre dinheiro? Sem filtro, sem censura, sem tentar parecer positivo. Escreve o que vier. Sério, pode vir coisa feia, pode vir coisa que nem parece sua, mas é aí que a mágica acontece. Quando você coloca no papel, começa a enxergar o que estava escondido, no piloto automático da mente. Agora continua com essas perguntas. O que eu ouvi sobre dinheiro na infância? Qual era a frase mais repetida sobre rico e pobre na minha casa? Como meus pais lidavam com grana? Eu me sinto à vontade falando de dinheiro? Ou fico desconfortável? Eu acho que mereço ter muito dinheiro? Por quê? Quando penso em enriquecer, o que me vem na cabeça vai respondendo com sinceridade brutal. Porque é nesse momento que você começa a identificar suas crenças sabotadoras, aquelas que estão grudadas aí dentro te impedindo de dar o próximo passo. Às vezes é uma frase besta que virou lei dentro da sua cabeça. Às vezes é um medo disfarçado de humildade. E aí vem a parte mais legal. Depois de escrever tudo, leia cada frase e pergunte para si mesmo: isso aqui é verdade? Ou é só algo que me ensinaram e eu nunca questionei? Essa perguntinha aí é tipo chave mestra. Porque muitas das coisas que você carrega como certeza nem são suas. Foram herdadas. Foram copiadas. Foram absorvidas no automático. Então, a missão agora é essa: colocar luz no que estava no escuro. Só assim dá para limpar, reprogramar e escolher novas ideias. Mais leves, mais conscientes, mais ricas. Lembra? Não tem como trocar o destino se o GPS mental continua programado para... Bora reconfigurar isso aí? Esse exercício é o primeiro passo. Tipo Deli. Nada mais fica igual. Capítulo 3. O ciclo da escassez e como escapar dele. Sabe quando parece que a vida está sempre te empurrando para trás? Como se tivesse uma maré invisível te puxando de volta toda vez que você tenta ir para frente. Pois é, esse é o maldito ciclo da escassez. E o pior de tudo é que muitas vezes a gente nem percebe que está dentro dele. Esse ciclo não começa com a falta de dinheiro em si. Ele começa com um sentimento, uma mentalidade, uma ideia fixa de que nunca é o bastante. É aquela sensação de que o dinheiro nunca dá.
de que o risco é grande demais, de que tem que se contentar com pouco para não se decepcionar. E aí, sem perceber, você entra num padrão. Pensa pequeno, age com medo, evita se expor e continua no mesmo lugar. É como viver num labirinto onde todas as saídas te levam de volta para o ponto de partida. Você até dá umas voltas diferentes, tenta mudar, aprende umas coisas aqui e ali, mas no fundo, continua preso no modo sobrevivência. Faz de tudo para não faltar, mas nunca vive com a sensação de sobrar. E esse capítulo é exatamente para isso, para te mostrar como esse ciclo funciona por dentro e, principalmente, como quebrar ele de uma vez por todas. Porque viver nesse looping não é normal. Só virou comum, e você não foi feito para sobreviver. Foi feito para transbordar. Aqui você vai entender como a escassez se instala, como ela influencia seu comportamento e como, com pequenas mudanças internas, você começa a sair dessa roda e entrar num novo ciclo, o da expansão. Se prepara, porque depois desse capítulo você nunca mais vai olhar para o dinheiro da mesma forma, e nem para a sua própria mente. Vamos virar essa chave? Tá na hora de sair do modo aperto e entrar no modo abundância-sobrevivência. Não deixe espaço para abundância. Vou te contar uma verdade que doeu quando eu percebi em mim. Enquanto sua mente estiver presa no modo sobrevivência, ela não vai conseguir enxergar a abundância, nem se ela estiver na sua frente, pulando e gritando seu nome quando a gente vive com medo do próximo boleto, com a cabeça cheia de e se faltar, excederado? E se não tiver amanhã? A gente para de criar, de sonhar, de se abrir para o novo, porque o foco está só em se defender do mundo. A mente entra no modo emergência e aí tudo vira ameaça. Nesse estado, o que importa é pagar o mínimo, se proteger, evitar risco, segurar o que tem com força, como se o universo estivesse sempre prestes a tirar tudo de você. E olha, viver assim cansa, te puxa para baixo. Não dá espaço para nada florescer. Você pode até falar de prosperidade, repetir afirmações bonitas, colar frases na parede, mas se lá dentro você ainda está tentando só se virar ou não quebrar, a abundância nem chega perto, porque ela precisa de espaço mental para entrar. E espaço exige confiança. Exige soltar o freio. Exige visão além do aperto. A mente que só pensa no hoje por medo de faltar no amanhã, nunca vai construir algo grande. Ela só sobrevive. E sobrevivência não é viver, é se arrastar. Agora, quando você começa a mudar essa chave, sai da lógica do preciso me salvar e entra no eu posso criar mais. Aí tudo muda. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via ameaça. Começa a agir com intenção, não por desespero. A abundância é filha da confiança. E confiança nasce de dentro. Então, se hoje você ainda está rodando no ciclo da escassez, respira. Reconhece. Mas não se acomoda. Porque você não nasceu para só pagar a conta e repetir mês. Você nasceu para transbordar. E esse transbordo começa quando você solta a sobrevivência e escolhe expandir. Pensar pequeno sai caro, e muito mais do que você imagina real e dura. Mas precisa ser dita. Pensar pequeno custa caro. Muito caro, só que esse custo não aparece na hora. Ele vem disfarçado de segurança, bom senso, pé no chão. E aí a pessoa vai levando, achando que está protegida, quando na verdade está só encolhida. Pensar pequeno parece confortável. No começo, você evita riscos. Não se expõe, fica ali no cantinho, vivendo de migalhas. Mas o preço que se paga por essa tranquilidade e auto-demei. Você perde oportunidades em golsons, se contenta com pouco, e ainda acha que isso é maturidade. Só que o tempo passa, e o que era cautela vira rotina medíocre, vida limitada, bolso vazio e coração frustrado. Você se vê rodeado de possibilidades que nunca foram aproveitadas. Vê pessoas crescendo, viajando, prosperando, enquanto você continua no mesmo lugar, com medo de tentar algo maior. O pior de tudo é que pensar pequeno é um tipo de investimento. Só que negativo. É como aplicar sua energia, sua mente e seu tempo em algo que só vai te devolver arrependimento. Porque no fundo, você sabe que podia mais. Você sente que nasceu para mais, mas escolheu pensar pequeno achando que era o caminho mais seguro. E olha, a segurança que te impede de crescer, na verdade é só uma prisão com nome bonito. Pensar pequeno é barato só no começo. Depois ele cobra juros altíssimos. Em dinheiro, em tempo, em alegria de viver. Se você quer uma vida grande, uma liberdade real, uma conta mais cheia e um coração mais leve, vai ter que começar a pensar grande. Mesmo que dê medo. Mesmo que pareça cedo. Mesmo que ninguém à sua volta esteja fazendo isso, Pork Pencer. Grande, além de tudo, é uma escolha de coragem. E coragem sempre paga bons dividendos. Destrave sua riqueza. Quebre o ciclo com novos hábitos mentais, né? Chega uma hora que a gente cansa de rodar em círculos. Trabalha, paga a conta, tenta guardar um troco e no fim do mês tá
Tudo igual. Aí bate aquele pensamento. Será que minha vida financeira vai ser assim para sempre? E a resposta é simples. Vai ser se você continuar pensando igual, mas muda completamente se você mudar os hábitos da sua mente. Sim, tudo começa com hábitos mentais. O que você alimenta na sua cabeça todo dia vira ação, e o que você repete vira resultado. Então, se você quer quebrar o ciclo da escassez, precisa trocar os pensamentos que te mantêm preso pelo tipo de pensamento que te impulsiona. Primeiro passo, se observar. Mas, toda vez que você pensar isso, é caro, não posso, não dá. Para mim é mais difícil. Para, respira e troca a frase. Começa a praticar como posso fazer isso acontecer. O que posso aprender com isso? O que eu escolheria se eu já pensasse como rico? Pode parecer bobagem, mas essa mudança de linguagem muda tudo. Outro hábito poderoso é alimentar sua mente com conteúdo que expande. Em vez de ficar preso em notícia ruim, fofoca ou reclamação, consome livros, vídeos, podcasts que te lembrem do seu potencial. Porque a mente é tipo terra fértil. Se você plantar lixo, nasce mato. Se plantar ideia boa, floresce oportunidade. Mais um ponto. Visualize sua nova vida como se ela já existisse. Visualização é treino mental. Quanto mais você repete esse filme mental, mais seu cérebro entende que aquilo é possível e começa a agir para te levar até lá. É tipo um GPS interno. E sim, funciona de verdade. E claro, gratidão, mas não essa gratidão robótica. É parar de reclamar por tudo que falta e começar a agradecer pelo que já tem com sentimento de verdade. Isso muda a sua vibração, sua energia, sua visão. E quando você muda isso por dentro, o lado de fora começa a responder. No fim das contas, quebrar o ciclo é sobre decidir pensar diferente. Não é consistência. Um pensamento de cada vez, um hábito mental de cada dia, até que sua mente vira sua aliada e não mais sua prisão. A boa notícia? Você pode começar agora. E o primeiro passo nem exige dinheiro. Só presença, só intenção. S-Font de virar o jogo. Parte 2. Reprograme sua mente para a abundância. Agora que você já entendeu como sua mente foi moldada e como ela pode te prender no ciclo da escassez, chegou o momento mais poderoso do livro. A virada. É aqui que a mágica acontece. Quer dizer, mágica não. Escolha consciente. Decisão diária. Reprogramação real. Porque sim, é possível mudar a forma como você pensa. E quando isso acontece, tudo à sua volta começa a mudar também. Essa parte é tipo um upgrade mental. Como se você estivesse tirando um sistema velho e cheio de vírus e instalando um novo, mais leve, rápido e inteligente. Um sistema que entende que riqueza não é pecado. Sucesso não é sorte e dinheiro não é problema. É ferramenta. Você vai aprender, passo a passo, como trocar os pensamentos que te sabotam por pensamentos que te fortalecem. Veja como colocar sua mente para trabalhar a seu favor. Vai criar hábitos novos, falas novas, posturas novas, porque a abundância não começa no banco. Começa na cabeça, passa pelas atitudes e transborda na realidade. Então prepara o terreno. Essa é a parte que te tira do modo escasso e te leva para o modo criador. Aqui você começa a sentir, pensar e agir como quem já entendeu o jogo e está pronto para jogar grande. Capítulo 4. Mude a chave, de escassez para expansão. Sabe aquele momento em que você percebe que está vivendo no automático? Sempre esperando o pior, contando moedinhas, achando que não pode, não dá, não merece? Pois é, isso é a mente funcionando no modo escassez e olha, esse modo suga sua energia, sua coragem, sua visão. Mas aqui vai a boa notícia. Dá para mudar. E essa mudança começa com uma chave mental que você gira por dentro. Um clique. Basta. Chega disso, eu quero mais. Porque sim, você tem o poder de trocar esse modo sobrevivência pelo modo expansão. Esse capítulo, ou Sabra Issa, sobre te mostrar que pensar grande é treino, não dom, que a abundância não é só para quem nasceu em berço de ouro, é para quem decide romper com a mentalidade velha e plantar uma nova forma de enxergar o mundo. Quando você muda a chave, seus pensamentos mudam de frequência. Você para de enxergar o que falta e começa a ver o que pode ser criado. Sai da mentalidade do é difícil e entra na bunta do como posso fazer acontecer. E isso muda tudo. Literalmente tudo. O que você vai aprender aqui é como sair desse apertamento mental e abrir espaço para crescer. Expansão não é sobre exagero. É sobre leveza, clareza e visão. E tudo isso começa na mente, no pensamento que você escolhe cultivar todos os dias. Então bora virar essa chave juntos. Porque viver no modo escassez é como andar com freio de mão puxado. E você nasceu para voar, não para se arrastar. Seu cérebro é moldável. Pensou diferente. Ele muda também. Sabe quando você sente que está preso num jeito de pensar? Como se sua cabeça fosse programada para repetir os mesmos erros, os mesmos medos,
As mesmas desculpas? Pois deixa eu te contar uma coisa que me fez enxergar tudo de outro jeito. Seu cérebro muda, literalmente. E isso tem nome bonito, neuroplasticidade. O que isso quer dizer? Na prática, que o seu cérebro é uma máquina viva, flexível, adaptável. Ele se molda conforme o tipo de pensamento que você alimenta. Sim, você pode reprogramar sua mente, criar novas conexões, novos hábitos, novas reações. Não é papo de autoajuda. É ciência mesmo. Então, se você passou a vida inteira pensando pequeno, desconfiando do dinheiro, sentindo culpa por querer mais, relaxa, não está tudo perdido. Na verdade, é possível ensinar seu cérebro a pensar de um jeito completamente novo. Tipo, apertar um reset mental e começar a trilhar uma nova rota. Só que tem um detalhe. O cérebro muda com repetição. Não adianta só pensar uma vez. Tem que repetir, reforçar, viver esse novo pensamento todos os dias. É como trocar um trilho de trem. No começo dá trabalho, mas depois o trem começa a andar sozinho pelo novo caminho. E, mano, que caminho incrível é o da expansão, da coragem, da abundância. Você não está preso ao que aprendeu no passado. Você é livre para ensinar seu cérebro a ver o mundo de outro jeito. E quando isso acontece, suas decisões mudam, seus resultados mudam. Sua energia muda. E sua vida muda junto. Então bora começar a treinar esse cérebro como quem treina um músculo. Porque quanto mais você pensa como rico, mais o seu cérebro entende que é por aí. E vai te ajudar a chegar lá. Com leveza, consistência e muita transformação na mental técnicas para trocar padrões que não te servem. Mas, sabe aquele pensamento automático que aparece sem você nem chamar? Tipo, isso é difícil demais para mim, ou não dá para viver de dinheiro honesto, ou ainda eu nunca vou sair do sufoco. Esses são padrões mentais antigos, repetidos tantas vezes que viraram quase verdades dentro da cabeça. Mas olha só, eles não são você. São só velhos visitantes que já estão passando da hora de ir embora. A boa notícia? Dá para substituir, dá para fazer uma faxina mental de respeito e colocar no lugar pensamentos novos, mais leves, mais potentes, mais alinhados com a vida que você realmente quer viver. E aqui vão algumas técnicas que eu uso e recomendo de coração. 1. Repetição consciente, simples, mas poderosa. Escolhe uma nova crença que você quer implantar, tipo eu sou capaz de prosperar, e repete todo santo dia. Fala em voz alta, escreve num post-it, coloca como fundo de tela. Seu cérebro aprende por repetição. Quanto mais você reforça, mais ele aceita como verdade. 2. Substituição automática. Toda vez que vier um pensamento sabotador, não briga com ele, substitui. Tipo, isso não é pra mim, gives troca, por isso ainda não é minha realidade, mas pode ser. É como trocar o canal da TV. Não discute com o programa ruim, só muda. 3. Visualização criativa. Antes de dormir ou ao acordar, fecha os olhos e se vê vivendo a vida que você quer. Sente como se já fosse real. Cheiro, som, emoção. Isso ajuda seu cérebro a criar novas conexões e entender que esse novo padrão é seguro e possível. Ele vai começar a trabalhar para te levar até lá. 4. Quebra de padrão com movimento. Toda vez que um pensamento limitante vier forte, levanta, se alonga, dá um grito, bate palma. Muda de ambiente. Mexer o corpo ajuda a quebrar o circuito automático. E ressignificar aquele momento é tipo puxar o freio de mão no meio de uma curva errada. 5. Diálogo interno com leveza. Começa a falar consigo, mesmo como falaria com alguém que você ama. Em vez de se criticar, se acolhe. Em vez de se julgar, se orienta. A forma como você se trata mentalmente influencia tudo, e isso também é um hábito que se aprende. A real é que substituir um padrão mental é como trocar uma roupa velha e apertada por uma nova que te serve melhor. No começo, da estranheza, depois alívio, e quando você menos espera já não consegue mais se ver voltando para aquela versão apertada, limitada, pesada, trinca de ouro. Afirmações, visualização e foco em soluções. Se tem um trio que mudou minha vida e pode mudar a sua também, é esse aqui. Afirmações, visualização e foco em soluções. Juntos, eles formam tipo um combo mental que te puxa para cima, mesmo quando tudo parece querer te puxar para baixo. Começando pelas afirmações. Elas são mais do que frases bonitas, são comandos, instruções que você dá para o seu cérebro todos os dias. Quando você repete algo como eu mereço prosperar, o dinheiro flui com facilidade para mim. Ou eu sou capaz de criar abundância, você está reprogramando o sistema que roda aí dentro. Parece simples demais para funcionar? Experimenta por uns dias. A mágica está na repetição. Agora junta isso com visualização criativa. Fecha os olhos por alguns minutos e se imagina vivendo aquilo que você tanto quer. Mas imagina mesmo, com detalhe. O lugar, o cheiro, o som, o sentimento. Seu cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é intensamente imaginado. E
Quanto mais ele sente que aquilo é possível, mais ele começa a buscar caminhos para tornar aquilo real. E, por último, mais essencial, foco em soluções. Porque, vamos ser sinceros, problema sempre vai ter. O que muda o jogo é para onde você olha. Tem gente que passa a vida caçando defeito, explicação, desculpa. E tem gente que, diante do mesmo perrengue, pergunta: tá, como eu resolvo isso? E aí, enquanto uns se afogam no problema, outros constroem ponte com ele. Quando você junta esses 3 afirmações para fortalecer, visualização para direcionar e foco em soluções para agir, sua mente começa a trabalhar a seu favor. Você para de ser refém do acaso e vira criador da sua própria realidade. Não é sobre mágica. É sobre intenção mais consistência. Um pouquinho por dia, e quando você menos esperar, a vida que você só imaginava começa a bater na porta. Capítulo 5. O que você tolera. Você permite e atrai. Tem coisa que a gente deixa passar achando que é só mais um detalhe. Nada demais, coisa boba. Mas quando junta tudo, vira um padrão invisível, que atrai exatamente aquilo que você diz que não quer viver. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Esse capítulo é um daqueles tapas com carinho. Porque a verdade é que o que você aceita calado, repete. E o que repete vira hábito. E hábito vira realidade. Então sim, aquilo que você tolera, mesmo que te incomode, é exatamente o que você está permitindo que continue. E adivinha? Se permite, atrai. Eu sei, às vezes a gente pensa que está sendo flexível, que não é hora de bater o pé, que é melhor deixar quieto para não causar. Mas deixa eu te contar. O universo não escuta o que você finge aceitar. Ele responde ao que você energeticamente sustenta. E se você sustenta o mínimo, ele te dá só o mínimo. Tolerar a falta de respeito, desorganização, bagunça financeira, promessas vazias, metas sem ação, acordos que só você cumpre. Tudo isso manda uma mensagem para o mundo e para a sua própria mente. Isso aqui é o que eu aceito. Pode mandar mais. Então, se você quer atrair mais abundância, mais clareza, mais resultado, vai ter que começar a ajustar seu padrão de tolerância. Não é sobre ser exigente com o mundo. É sobre ser fiel ao que você quer viver. Bora olhar com carinho para o que você tem deixado passar, porque, às vezes, a chave para uma vida mais rica está justamente em dizer um belo não para tudo aquilo que já devia ter saído da sua história. Faz tempo. Tá bom assim. Mas tá mesmo? O perigo silencioso do mais ou menos. Deixa eu te contar uma das armadilhas mais sorrateiras para quem quer prosperar, se contentar com o mais ou menos. Essa mentalidade é traiçoeira porque não dói o suficiente para incomodar, mas também não satisfaz o suficiente para fazer você crescer. Fica ali, morna, parece confortável, mas na real é uma prisão disfarçada de paz. Aceitar um relacionamento mais ou menos, um trabalho mais ou menos, uma vida financeira mais ou menos, vai te colocando num ritmo lento, travado, sem energia, e aí quando você percebe, o tempo passou e nada mudou, só porque você escolheu não incomodar, não exigir, não se mexer. Esse tal de melhor do que nada vira uma desculpa de luxo para não se arriscar, não sair da zona de conforto, não crescer. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo o carinho do mundo. Zona de conforto é uma ilusão. Não protege, só paralisa. Quando você aceita o mais ou menos, você está dizendo pro universo: não precisa me mandar um melhor, isso aqui já tá bom. E ele responde exatamente isso. Te manda migalhas, situações mornas, gente, mês ou menos, resultados. E aí, sem perceber, você se sabota. Anda em círculos, vive pela metade. Prosperidade não combina com esse tipo de mentalidade. Prosperidade pede clareza, coragem, padrão alto. E não é sobre perfeição, não. É sobre parar de se contentar com o que só preenche o tempo, mas não acende a alma. Então, se hoje você está olhando para sua vida e pensando: tá bom, assim, respira fundo e se pergunta: tá bom mesmo? Ou eu só me acostumei a sobreviver? Porque, sinceramente, você não nasceu para viver de quase. Você nasceu para viver de verdade. Autoestima financeira. A grana que começa dentro de você, pouca gente fala disso, mas vou abrir o jogo. Dinheiro e autoestima andam de mãos dadas. Se você se sente pequeno, insuficiente ou menos por dentro, adivinha o que sua conta bancária vai refletir? Pois é, autoestima financeira é aquela voz que diz: eu mereço, eu posso, eu sei lidar com isso. Quando sua autoestima está baixa, você começa a aceitar qualquer coisa, qualquer salário, qualquer condição, qualquer migalha. Fica com medo de cobrar o justo, de negociar, de se valorizar, e aí, claro, vive apertado. Não porque falta dinheiro, mas porque falta valor próprio. Agora, quando você começa a fortalecer sua autoestima financeira, tudo muda. Você para de pedir desculpa por querer mais. Você entende que prosperar não é arrogância, é alinhamento. Começa a fazer escolhas com mais confiança, a investir em você sem culpa,
a recusar o que não te honra. E aos poucos, o universo começa a responder. Fortalecer isso não é sobre gritar no espelho, eu sou rico, mas sim sobre tomar atitudes pequenas que confirmam. Eu me respeito financeiramente. É se organizar, é aprender sobre grana, é olhar para sua conta sem fugir, é parar de se comparar com o outro e começar a construir do seu jeito. Autoestima financeira é entender que você merece ter conforto, segurança e liberdade, sem precisar se justificar, se diminuir ou se sabotar. Então, se você sente que está sempre no sufoco, sempre pedindo desconto da vida, talvez o que está faltando não é dinheiro, é se enxergar com mais valor. E a boa notícia, isso começa agora. Uma escolha por vez, um novo pensamento por dia, um novo posicionamento em cada decisão. Porque sim, você vale muito e o dinheiro sente isso. Ajuste de padrão interno. Eu mereço o melhor, sim. Vimos. Falar de uma virada de chave que para mim mudou tudo, aceitar que eu mereço o melhor. E quando eu digo isso, não estou falando de luxo exagerado, ostentação ou viver de aparência. Estou falando de padrão interno. Aquela régua invisível que a gente usa para medir o que aceita, o que escolhe, o que busca. Por muito tempo, eu me acostumei a aceitar o suficiente. Aquele famoso está bom assim. E no fundo era só medo disfarçado de humildade. Medo de me frustrar, de parecer metido, de ser julgado. Só que aí eu percebi uma coisa. Se eu não acho que mereço o melhor, quem vai achar por mim? Merecimento não é sobre arrogância. É sobre consciência. É você olhar para si mesmo e dizer: chega de migalhas, chega de pouco, chega de aceitar menos do que eu sei que posso viver. E isso vale para tudo: dinheiro, relacionamentos, oportunidade, estilo de vida, até o jeito de se tratar. Esse ajuste começa no pensamento, mas se espalha rapidinho para as atitudes. Você começa a falar não com mais facilidade. Começa a escolher com mais firmeza. Começa a se posicionar diferente, porque quando você acredita que merece mais, seu comportamento acompanha e o mundo responde. E tem mais. O universo não te dá o que você quer. Ele te dá o que você tolera. E quando você eleva seu padrão, quando vibra no eu mereço o melhor, você começa a atrair situações que combinam com essa nova frequência. E tudo muda. O que antes parecia impossível começa a fazer sentido. Então, se tem uma frase que eu quero que você leve daqui com força, é essa: eu mereço o melhor. Repete, sente, incorpora, porque você merece sim. Sempre mereceu. Só estava com o volume da autoestima baixinho demais para ouvir. Mas agora que você ajustou, a vida começa a te entregar na mesma altura. Capítulo 6. Pensar como rico antes de ser rico. Esse aqui é um dos capítulos que eu mais gosto, porque mexe com tudo. Antes de ter dinheiro no bolso, você precisa ter riqueza na cabeça. Parece frase de efeito, mas é verdade pura. A maioria das pessoas quer ser rico para depois pensar como rico, mas é o contrário. Primeiro você pensa como rico e aí o dinheiro vem. Eu sei que pode parecer estranho falar em pensar como rico quando o boleto vence amanhã e a conta está no vermelho. Mas é justamente aí que está o segredo. Porque pensar como rico não tem nada a ver com gastar sem freio, andar de carrão ou parecer milionário no Instagram. É sobre visão, decisões, posicionamento, estratégia. Mesmo quando ainda não tem muito dinheiro para movimentar, pensar como rico é agir hoje como se o futuro já tivesse garantido. É pensar no longo prazo, é cuidar do pouco como se fosse muito, é investir tempo aprendendo ao invés de só apagando incêndio, é dizer não para o que parece urgente, mas te afasta do que realmente importa. Eu percebi que a virada acontece quando você começa a pensar como um milionário agiria nessa situação aqui. E aos poucos você vai treinando seu cérebro a sair do modo escassez e entrar no modo criação. E aí, meu amigo, a energia muda, as escolhas mudam e os resultados começam a acompanhar. Esse capítulo vai te mostrar como incorporar a mentalidade rica antes da conta bancária. E isso faz toda a diferença, porque quando o dinheiro chegar, e ele vai chegar, sua mente já vai estar pronta para segurar, multiplicar e expandir. Então bora aprender a pensar como quem já chegou lá, mesmo que você ainda esteja só começando, porque a riqueza começa aqui dentro. E quando você pensa como rico, o resto vem no embalo, finja que já é, até ser de verdade. Agora, eu vou te contar um segredo que pode parecer maluquice, mas funciona, que é uma beleza. Para ter na prática, você precisa começar a agir mentalmente como se já tivesse. Sim, é isso mesmo. O seu eu rico precisa nascer na cabeça primeiro, antes de aparecer no extrato. E não tô falando para sair gastando o que não tem, nem fingir uma vida que não vive. É sobre postura interna. É sobre decisões silenciosas. É sobre pensar, sentir e escolher como quem já chegou lá. Porque a mente é bicho esperto. Ela precisa de direção. Se você continua agindo como quem está quebrado, perdido, travado, ela vai manter esse padrão. Agora, se você muda a rota mental,
O resto começa a seguir o novo caminho. Quer ver como isso funciona? Pensa numa pessoa rica de verdade. Como ela pensa sobre dinheiro, sobre tempo, sobre oportunidades. Ela vive no desespero ou na estratégia? Ela corre atrás de tudo ou escolhe com calma? Ela age a partir do medo ou da clareza? Então aí vai a sacada. Começa a agir como você acredita que o seu eu próspero agiria. Mesmo que o bolso ainda esteja apertado, mesmo que a conta ainda não esteja sorrindo. Age com intenção, fala diferente. Decide different. Se trata com mais respeito. Escolhe o que constrói e não o que só distrai. Isso muda o jogo, porque quando você se alinha por dentro, o universo começa a te entregar por fora. É como se você enviasse uma mensagem dizendo: estou pronto, pode mandar mais. EAOS. O que era faz de conta vira hábito, o hábito vira ação. A ação vira resultado. E quando você menos espera, aquilo que era só mental, vira realidade na sua frente, com cheiro de vitória e gosto de liberdade. Você não precisa esperar para pensar grande. Você só precisa começar agora. Milionário de mentalidade. As pequenas decisões que valem ouro. Tem gente que acha que pensar como milionário é só quando se tem milhões, mas deixa eu te contar uma coisa que virou a chavinha na minha vida. É nas decisões pequenas que a mentalidade milionária mais aparece. Sim, nas coisinhas do dia a dia que parecem bobas, mas que moldam tudo. É o jeito que você escolhe gastar aquele trocado extra. É a forma como você se posiciona numa conversa. É o que você decide fazer com meia hora livre, maratonar, série aleatória ou estudar algo que te aproxima dos seus sonhos. Tudo isso são micro-escolhas com impacto gigante lá na frente. Milionário de verdade não joga energia fora com o que não constrói. Ele pensa em retorno, em tempo bem investido, em valor agregado. E não é só com grana não, é com hábitos, com relações, com atenção. Ele sabe que cada decisão é uma semente e só planta o que tem intenção de colher. Então, quando você escolhe se organizar financeiramente, mesmo ganhando pouco, isso é mentalidade milionária. Quando você decide estudar, em vez de reclamar. Quando você começa a guardar dinheiro como quem já se vê investindo pesado. Quando Voca diz não para uma compra por impulso e sim para um objetivo maior. Isso é agir como rico. Antes de ser, a forma como você lida com o pouco diz muito sobre como vai lidar com o muito. E o universo observa, a vida responde. Não tem erro. Quem é fiel nas pequenas vai estar preparado quando o jogo ficar grande. Então bora fazer essas microdecisões com intenção, porque é daí que nasce uma mente que sabe o que quer e que está se preparando, sem alarde, para viver tudo o que merece. Pensar certa muda tudo. Como o modo de pensar te leva para escolhas inteligentes, né? Já reparou que tem gente que parece sempre fazer boas escolhas, que acerta o timing, o investimento, o caminho, enquanto outros vivem tropeçando nas mesmas pedras? Pois é, não é sorte. É o modo de pensar. A forma como você enxerga o mundo, interpreta as situações e reage a elas. É o que define se você vai crescer ou se enrolar. A verdade é que sua mente é seu guia silencioso. Antes de qualquer decisão, por menor que seja, vem um pensamento. E esse pensamento vem de um modo de pensar que você alimenta todos os dias, mesmo sem perceber. Por isso, quanto mais alinhada sua mente estiver com clareza, visão e propósito, mais inteligente será a sua escolha. Por exemplo, quando sua cabeça está no modo escassez, você age com medo, apego, pressa, faz escolhas só para aliviar o agora, e não para construir o amanhã. Mas quando você ativa o modo de pensar com mentalidade rica, você pensa em consequência, em retorno, em valor. Você não se deixa levar por impulso. Você analisa, escolhe com consciência. E isso não vale só para dinheiro, viu? Vale para tudo: relacionamentos, carreira, parcerias, estilo de vida. Quem pensa bem, escolhe melhor. E quem escolhe melhor, vive com mais resultado e menos arrependimento. O mais louco é que esse modo de pensar pode ser treinado. Sim, você pode ensinar sua mente a filtrar decisões com base na visão de futuro, e não no susto do presente. Isso vira um padrão, um novo jeito de funcionar. E aí, de repente, você percebe que está se tornando aquela pessoa que inspira os outros, porque você passou a viver com estratégia. Então bora cuidar do seu modo de pensar com carinho. A mente é a raiz, e as escolhas são os frutos. Quer colher melhor, começa a pensar melhor. Simples assim. Parte 3. Ação alinhada com sua nova mentalidade. Tá, você já entendeu que tudo começa na cabeça. Já limpou umas crenças velhas. Virou umas chaves internas e começou a pensar diferente. Mas agora vem a parte que realmente muda o jogo. Agir em sintonia com essa nova mentalidade. Não adianta nada pensar como rico, visualizar abundância, repetir afirmações e continuar agindo igual antes, porque no fim das contas é a ação que confirma o que você acredita. É como se o universo dissesse: tá bom, entendi que você pensa diferente. Agora me mostra no seu dia a dia. Essa parte do livro é sobre isso.
transformar pensamento em prática. É aqui que sua nova mentalidade começa a criar raízes na vida real. Nas escolhas que você faz, nos hábitos que você cultiva, compromissos que você assume com você mesmo, e não precisa ser tudo grandioso. Muito pelo contrário, pequenas ações com consciência valem mais do que grandes promessas vazias. O que importa é o alinhamento. É o seu falar batendo com o seu fazer. É a sua visão se transformando em movimento sem sua cabeca. Mudou, mas sua rotina continua igual. Tem algo travado aí. Mas relaxa, porque você está prestes a destravar. Bora transformar essa nova mente num estilo de vida, porque é aí que a mágica começa a virar resultado. E você não só pensa como rico, você começa a viver como tal. Capítulo 7. Dinheiro. Ama clareza. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso aqui. Dinheiro detesta bagunça e se apaixona por clareza. É sério, quando a gente está perdido, confuso, sem rumo, sem meta, sem saber nem quanto ganha, e muito menos para onde está indo, o dinheiro simplesmente não fica. Ele soman evaporam, escapam pó. Reparar quanto mais desorganizada está a mente, mais desorganizada fica a vida financeira. É tudo reflexo. E não estou falando só de planilha, não. Estou falando de clareza de propósito, clareza do meta, clareza de comportamento, porque o dinheiro gosta de ser bem tratado. Ele ama quando você sabe o que quer, para que quer e como vai usar. Isso cria confiança. Isso atrai mais. Agora, quando você vive no deixa a vida me levar, gasta sem nem saber por quê, aceita qualquer coisa, mistura tudo, nunca olha para a conta e já era. O dinheiro se sente maltratado. E como tudo que é maltratado, ele vai embora. Esse capítulo aqui é para te mostrar que clareza é poder, que a organização da mente e da vida abre espaço para abundância, que o simples ato de anotar, planejar e definir já muda completamente sua energia financeira, mente bagunçada. Grana travada, o curto-circuito da confusão financeira. Olha, se tem uma coisa que trava o dinheiro de verdade é confusão mental. Aquela sensação de cabeça cheia, tudo embolado, 1000 ideias ao mesmo tempo, nenhuma clareza, nenhum plano. Parece besteira, mas não é. Quando a mente está bagunçada, o dinheiro sente. E simplesmente não flui, e eu já vivi isso. Ficava cheio de vontade de prosperar, sonhava alto, fazia 1000 planos, mas na prática não tinha organização nenhuma. Nem sabia direito o quanto ganhava, o quanto devia, o que queria alcançar. Era tudo meio nebuloso. E aí o que acontecia? Nada. Ou pior, as coisas até andavam, mas tudo travado, arrastado, cansativo. O dinheiro gosta de direção. Ele precisa de espaço para entrar, circular e crescer. Agora, se dentro de você está um caos, cheio de dúvida, medo, ansiedade, falta de foco, o dinheiro trava, empaca, se perde no caminho. Porque não tem rota clara. E sem rota clara, não tem destino certo. Confusão mental vira confusão financeira. Você começa a gastar sem pensar, investir sem entender, a citar coisas que não quer, viver no modo tanto faz. E quando vê, tá sempre no aperto. Mas não é azar, nem falta de sorte. É só falta de clareza mental. Por isso, se você sente que o dinheiro não está fluindo, olha primeiro para dentro. Arruma a casa aí dentro da cabeça. Se pergunta, o que você realmente quer, o que precisa ajustar, o que precisa tirar do caminho. Porque quando a mente acalma, a vida organiza e o dinheiro começa a circular de novo. Não subestima o poder da clareza. Porque mente limpa é como estrada aberta. O fluxo passa livre. E o dinheiro, meu amigo, adora espaço para correr. Ferramentas de clareza, metas, organização e visão que chamam dinheiro. Tem gente que acha que clareza é só saber o que quer. Mas vou te contar. Clareza mesmo é quando você tem um plano, um propósito e um mapa na mão. E para isso, existem 3 ferramentas que mudam tudo. Metas, organização e visão. Parece básico, mas é o básico bem feito que traz resultado de verdade. Começando pelas metas, não dá para atrair dinheiro se você nem sabe para que quer ele. Dinheiro adora direção. Então coloca no papel, quanto eu quero ganhar, para quê? Em quanto tempo? Meta sem data é só desejo solto. No vento, quando você define um alvo, o seu cérebro começa a buscar caminhos. E o universo, meu amigo, começa a colaborar, depois vem a organização. E não precisa ser o rei da planilha. Só precisa saber para onde está indo o seu dinheiro. Ter noção do que entra, do que sai, do que fica. Organizar é dar nome às coisas. Quando você organiza a sua vida financeira, você mostra que está pronto para receber mais. Porque quem cuida bem do pouco está dizendo que pode lidar com muito. E por fim, mas não menos importante, visão. É o olhar de futuro. É você se imaginar daqui a 1, 3, 5 anos. É visualizar a vida que quer e começar a agir hoje como quem já está a caminho. Quem não tem visão se perde no agora. Já quem tem, escolhe com consciência, diz não com firmeza e segue com leveza.
Essas três coisinhas, metas, organização e visão, são como bússolas internas. Elas te mantêm no eixo mesmo quando tudo em volta tenta te puxar para o caos. E o mais mágico, quanto mais claro você fica, mais claro o dinheiro voa o caminho até você. Mapa da mina, criando seu plano. Mental do Riqueza, tá na hora de parar de contar só com a sorte e começar a contar com a sua mente. Isso mesmo. Se você quer construir uma vida próspera de verdade, precisa de algo muito mais importante do que dinheiro na conta. Um plano mental de riqueza, e não precisa se assustar com esse nome bonito. Não. Tô falando de ter clareza do que você quer, onde quer chegar e como quer viver, tudo dentro da sua cabeça primeiro. Porque antes da riqueza aparecer do lado de fora, ela tem que nascer aí dentro. A primeira coisa que eu fiz foi definir, com todos os detalhes, como seria minha vida rica. Quanto eu queria ganhar por mês, como seria minha rotina, o que eu faria com meu tempo, quem estaria comigo, o que eu não toleraria mais. Esse tipo de clareza muda a frequência do seu pensamento. E quando o pensamento muda, o comportamento muda também. Depois comecei a visualizar esse plano mental como se já fosse real. Nada de um dia eu quero, e sim já é meu. Só tô indo buscar. E isso me ajudou a tomar decisões mais alinhadas. Comecei a dizer mais sim, porque me levava para frente e não porque me puxava para o mesmo lugar. Simples assim. Também passei a usar afirmações que reforçavam esse plano. Todos os dias me lembrava: eu sou o tipo de pessoa que atrai riqueza. Eu ajo com sabedoria. Eu tenho clareza. Eu mereço o melhor. E, olha, quanto mais vou, reforça esse plano mental, mas ele vira sua realidade prática. Então faz o teste aí. Fecha os olhos por alguns minutos. Imagina a vida que você quer. Sente como se já fosse sua. Depois, escreve, detalha, cria esse plano mental com intenção. Porque quando a mente sabe para onde vai, o corpo segue, as escolhas se alinham. E o dinheiro chega. Não subestima o poder de imaginar com clareza. É assim que você cria o seu mapa da mina. E spoiler, essa mina tá dentro de você. Capítulo 8. Riqueza é um estilo duvidamento. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso aqui: ser rico não é só sobre quanto você tem no banco. É sobre como você pensa. É um jeito de viver do Say Comporter, do Say Positioner. É um estilo de vida mental. E quando essa mentalidade vira parte de quem você é, o dinheiro começa a acompanhar naturalmente. Tem gente que acha que vai começar a pensar como rico só depois que tiver dinheiro. Mas é justamente o contrário. É quando você pensa como rico que a riqueza começa a aparecer. E não estou falando de ostentação, exagero ou viver de aparências. Estou falando de valor, de decisão, de leveza e consciência. Requesamento é você andar com postura mesmo sem ter chegado lá ainda. É saber escolher melhor, gastar com intenção, falar com confiança, agir com visão de futuro. É acordar todos os dias com a cabeça alinhada com a vida que você quer viver, e não com a que te ensinaram a aceitar. Esse capítulo é um convite para você incorporar essa vibe no seu dia a dia. Não importa o quanto você tem na conta hoje. O que importa é o quanto você já vive como alguém que valoriza, respeita e atrai dinheiro. Porque quando isso vira hábito, a realidade começa a acompanhar. Então bora mergulhar nessa nova forma de pensar, porque no fundo riqueza começa quando você escolhe viver como quem já entendeu que ela é muito mais mental do que material. Não é sobre ostentar, é sobre viver com consciência e visão. Eu sei que quando a gente fala de riqueza, muita gente já pensa em carrão, mansão, roupa de marca, aquela vida de novela. Mas deixa eu te contar uma coisa de coração. Não é sobre ostentar, é sobre viver com consciência e visão. O que adianta ter um monte de coisas e viver no vazio, endividado, preso na aparência, cheio de pressão para manter um padrão que... Nem usu. Riqueza de verdade é silenciosa, é leve, é estratégica. Não precisa provar nada para ninguém. Ela se mostra nas suas decisões, no seu tempo livre, na sua paz de espírito. Consciência é saber o que realmente importa para você. É parar de gastar só para impressionar e começar a usar o dinheiro como ferramenta para construir a vida que você quer. É escolher com intenção, com propósito, com calma e saber dizer não para tudo que é só barulho e dizer sim pro que tem valor de verdade. E a tal da visão, essa muda tudo. Quem tem visão não se deslumbra com o brilho fácil. Sabe que riqueza é liberdade, não é status. E... pode dizer: hoje eu não vou trabalhar porque tem reserva. É poder investir num sonho, ajudar alguém, viajar sem parcelar em 12 vezes. É saber para onde está indo e caminhar com firmeza. Então, se você quer mesmo viver como alguém próspero, começa escolhendo ser intencional. Faz as pazes com o simples, valoriza o que constrói, pensa no amanhã com carinho. Porque ostentação passa, mas consciência e visão fazem você crescer sem se perder. E cá entre nós, isso sim é ser rico de verdade. Milhões começam no detalhe. Como pequenos hábitos fortalecem uma mente milionária.
Tem gente que acha que para construir uma mente milionária precisa de um plano mirabolante. Coach internacional, custo caríssimo. Mas deixa eu te contar uma coisa bem real. São os pequenos hábitos do dia a dia que constroem sua mentalidade de riqueza. É no detalhe, no simples, no repetido. A forma como você começa o dia, por exemplo, já diz muito. Levantar com intenção, alimentar pensamentos positivos, lembrar do seu propósito, tudo isso já dá o tom. É diferente de acordar correndo, reclamando, atolado de notificação e sem nem lembrar dos seus objetivos. Outro hábito que fortalece demais é cuidar do seu dinheiro com atenção. Não precisa ser expert em finanças, não. O que entra e o que sai, entender para onde seu dinheiro está indo. Já está mandando um sinal claro para o universo. Tô pronto para cuidar de mais. E tem também a leitura. Sim, ler um pouquinho por dia sobre dinheiro, mentalidade, estratégias, tudo isso vai moldando sua cabeça, vai afinando seu radar para oportunidades, vai deixando sua mente mais afiada. Um capítulo por dia, um vídeo com conteúdo, um insight novo. Isso acumula e faz diferença. Afirmações e visualizações também são poderosas, viu? Pode parecer bobo no começo, mas repetir que você merece, que você é capaz, que a riqueza já está vindo, muda a sua energia. E quando você se vê como alguém próspero, começa a agir como tal, então é isso, não espera a grande virada, começa com o pequeno, porque uma mente milionária não nasce de um dia para o outro. Ela vai se fortalecendo a cada escolha, a cada hábito, a cada decisão de pensar diferente. E sem perceber, você vira essa pessoa que atrai o que quer porque já construiu por dentro o que deseja viver por fora. Rotina de milhão. O poder da mente na prática de João Pedro Rezende. Se tem uma coisa que me inspira de verdade é ver gente comum construindo coisas extraordinárias. E quando a gente fala de rotina mental poderosa, não tem como não lembrar do João Pedro Rezende, o cara por trás da Hotmart, uma das maiores plataformas digitais do mundo. O que mais me chama atenção na história dele não é só o sucesso. Absurdo é o quanto ele levou a sério o poder da mente para transformar tudo. João Pedro não começou rico. Começou como programador, cheio de ideia boa e vontade de fazer diferente. Mas ele sabia que só isso não bastava. Ele precisava moldar a cabeça para o sucesso que queria viver. E aí entra a tal da rotina mental poderosa. João sempre fala em entrevistas sobre a importância de ter clareza de visão, do repetir mitas, de alinhar pensamento com ação. Ele tem o hábito de escrever o que quer alcançar, de visualizar o futuro como se já fosse presente. Isso não é papo de motivação barata, é estratégia mental. Além disso, ele pratica meditação e silêncio intencional. Pode parecer simples, mas parar uns minutos por dia para esvaziar a mente e voltar para o eixo faz toda a diferença. Ajuda a tomar decisões com mais calma, a enxergar além do óbvio e a manter o foco mesmo no meio do caos. Outro ponto forte da rotina dele é a leitura diária. João é viciado em aprender. Ele entende que quanto mais ele alimenta a mente com ideias boas, mais ele expande os limites do que acredita ser possível. E cá entre nós dá pra ver que funciona, né? Essa não é sobre acordar 5 horas da manhã e virar robô. É sobre alimentar a mente com intenção to do os DS, como quem treina um músculo invisível. João Pedro criou uma mentalidade tão forte que, mesmo diante dos desafios, ele se manteve firme na direção daquilo que acreditava. E é aí que está o segredo. Não é só sobre o que você faz, mas de onde vem o que você faz quando obedece. É mental, sólida, alinhada, o externo acompanha e a vida responde. Então, se você quer construir algo grande, começa pela cabeça. Adota uma rotina mental que te leve para onde você quer chegar. Porque foi assim que João Pedro fez. E olha onde ele chegou. Capítulo 9. O segredo dos ricos. Pensamento estratégico. Se tem uma coisa que separa quem só sonha de quem realiza de verdade, é isso aqui. Pensamento estratégico. E olha, não tô falando de algo complicado, cheio de fórmulas ou gráficos. Tô falando de enxergar além do agora, pensar antes de agir, escolher com intenção. E isso, meu amigo, é o que os ricos fazem o tempo todo. Enquanto muita gente está presa na correria do dia a dia, apagando incêndio, tentando resolver tudo no improviso, os ricos pensam em termos de sistema, de visão, de longo prazo. Eles não vivem só reagindo. Eles antecipam. Eles estudam, eles têm clareza. Esse capítulo é para te mostrar que ser estratégico não é um talento de nascença, é uma prática que você pode desenvolver. E quando você começa a pensar como os ricos pensam, você começa a agir diferente. Deixa de ser refém do momento e passa a ser o dono do seu plano. Pensamento estratégico é olhar para uma oportunidade e pensar: isso me aproxima ou me afasta do que eu quero? É saber o que vale a pena agora e o que vai te custar lá na frente. É entender que dizer não para certas coisas é abrir espaço para algo muito maior. Então se prepara. Porque
O segredo não está só no que os ricos fazem, mas no jeito que eles pensam antes de fazer. E a boa notícia é, você também pode aprender isso. Basta querer jogar o jogo com mais inteligência e menos impulso. Sistema na cabeça, liberdade no bolso. Por que os ricos pensam em sistemas e não em salários? Se tem uma coisa que virou minha chave foi perceber isso aqui. Os ricos não pensam em ganhar por hora. Eles pensam em criar sistemas que funcionam com ou sem eles. E essa muda tudo. Enquanto a maioria está quebrando a cabeça para aumentar o salário, os ricos estão quebrando padrões para construir liberdade. Pensar em salário é pensar em troca direta. Você dá seu tempo, recebe seu dinheiro. Só que, se você parar, a grana para também. Agora, pensar em sistema é outra conversa. É construir algo que continua rodando mesmo quando você está dormindo, viajando, vivendo. Sabe aquele curso online que vende enquanto o criador está na praia? Aquele investimento que rende sem ele mexer em nada? A empresa que cresce porque tem processo, equipe, estrutura. Isso é sistema. E é isso que os ricos criam. Não para trabalhar menos no início, mas para ter mais retorno depois. E por muito tempo, enquanto muita gente só pensa em como ganhar mais esse mês, quem pensa em sistema pergunta: como eu crio algo que me paga por anos? É outro nível de mentalidade. E não precisa ser rico para começar a pensar assim. Você começa no pequeno, mas com visão de longo prazo. Os ricos não trabalham mais duro. Eles trabalham de forma mais inteligente, criam ativos, montam mecanismos, plantam uma vez para colher várias vezes. E o mais louco, qualquer pessoa pode começar a fazer isso. Basta parar de vender tempo e começar a construir valor. Então, se você quer sair da roda viva de trabalhar para pagar boleto, Kamika, a pensa diferente. Construa-se, crie algo que vive além da sua força física. Porque liberdade de verdade vem quando o dinheiro não depende só da sua energia, mas da sua visão. E essa visão começa agora, aí dentro da sua cabeça. Renda inteligente. Crie fontes de dinheiro pensando como um estrategista. Chegou uma hora da minha vida em que eu parei e pensei, não dá mais para depender de uma única fonte de renda. Sério. Isso é tipo andar numa corda bamba com um ventilador ligado no máximo. Qualquer sopro mais forte, um imprevisto, uma demissão, uma crise e você cai. E sabe o que muda esse jogo? Pensamento estratégico. Não é sobre trabalhar feito louco em 1000 coisas ao mesmo tempo. É sobre pensar antes de agir, agir com inteligência e montar fontes de renda que se alimentam sozinhas. Tipo plantar uma árvore que dá frutos todo mês, sabe? Eu comecei perguntando o que eu sei fazer que pode virar renda. Às vezes você já tem algo aí nas mãos que pode ser monetizado. Pode ser um conhecimento, uma habilidade, uma pixel. Depois, fui entendendo que uma boa ideia só vira fonte de renda quando tem sistema por trás. Por exemplo, em vez de dar aula particular toda semana trocando hora por dinheiro, por que não gravar um curso online e vender várias vezes? Em vez de só guardar dinheiro, por que não colocar parte para trabalhar em investimentos inteligentes? E mais, por que não criar um blog, um canal, um e-book, um produto digital que vende mesmo quando você está offline? Pensar estrategicamente é parar de correr atrás do dinheiro e começar a atrair ele. É observar o que funciona, otimizar o que não anda, cortar o que suga energia e apostar no que tem potencial de crescer. É mentalidade de construtor, não de sobrevivente. E quer saber? Dá para começar agora, com pouco, com o que você tem, mas com uma visão de longo prazo. Começa com uma fonte, depois 2, depois 3. E quando você menos espera, a liberdade financeira deixa de ser sonho e vira plano real pork no fim. Não é sobre ganhar mais. É sobre criar mais inteligência por trás do que você faz. Bora sair da correria e começar a jogar xadrez com Odin. A próxima jogada está nas suas mãos. Quem só pensa no agora, paga o preço no amanhã. Olha, eu já fui esse tipo de pessoa que só pensava no hoje. Aquela mentalidade do tipo, depois eu vejo isso. O importante é resolver o mês. E deixa eu te contar, isso é uma cilada. Pensar só no curto prazo é como construir castelo na areia. Bonito por fora, mas desaba no primeiro vento. O que muda tudo de verdade é pensar no longo prazo. Sério. Quando você começa a tomar decisões com o amanhã em mente, parece que o jogo muda. Você começa a escolher melhor Gustav Mahler, investir com mais consciência e até se relacionar de outro jeito com o tempo e com o dinheiro. O problema é que a maioria foi treinada na urgência. Quer tudo para ontem? Resultado para já? Recompensa. Semestre. Só que riqueza de verdade não se constrói com pressa. Se constrói com visão. Você planta hoje o que vai colher daqui a 1, 5, 10 anos. É assim que os ricos pensam. Eles não estão olhando só para a próxima sexta-feira. Estão mirando no que os próximos 10 anos podem virar. E sabe o mais doido?
Pensar no longo prazo tira um peso das suas costas, porque você para de se sentir desesperado, ansioso, perdido e começa a agir com direção. Cada passo tem um porquê, cada escolha tem um propósito. Volcker sai do modo reagir e entra no modo construir. Então, se eu puder te dar um conselho de ouro, é esse. Comece agora a pensar como alguém que quer viver bem no futuro. Investe em você, aprende mais sobre dinheiro, guarda uma graninha, planta suas ideias. Mesmo que os frutos não venham hoje, eles vão chegar. E quando chegarem, você vai agradecer por ter tido visão. Porque no fim das contas, quem pensa grande e com paciência, Cole Grund, com abundância, parte 4. A mente milionária em movimento. Agora que a gente já mexeu na estrutura, trocou a lente da escassez pela da abundância e afinou o radar para a riqueza. Chegou a hora de colocar essa mente milionária em movimento. Porque pensar como rico é poderoso, mas agir como isso muda o jogo de vez. Aqui a conversa é outra. É sobre colocar o que está dentro da cabeça para girar o mundo ao seu redor. É sair de um dia eu chego lá pro já tô a caminho. É começar a viver como alguém que já entendeu que riqueza não é um lugar que você alcança, é um ritmo que você adota. E nem tô falando de sair comprando tudo ou virar máquina de produtividade, tá? Tô falando de movimentar a energia certa, com foco, propósito e consistência. Porque quem tem mente rica se move diferente. Observa mais, escolhe melhor, constrói com estratégia, não com desespero. Então se prepara, porque daqui para frente, a ideia é essa: transformar a mentalidade em realidade, intenção em resultado e visão em ação. Bora sair do plano das ideias e mergulhar no que realmente faz a diferença. A prática diária de quem pensa, vive e cresce como milionário. De dentro para fora, capítulo 10. O poder da consistência mental. Sabe aquele ditado água mole? Em pedra dura tanto bate até que fura. Pois é, essa é a alma da consistência mental. Não adianta pensar grande num dia e desistir no outro. Não adianta vibrar alto de manhã e à tarde voltar a reclamar da vida. A mente milionária não é feita de explosões isoladas. Ela se constrói no silêncio repetido de quem persiste. Eu demorei para entender isso. Achava que para transformar minha vida eu precisava de um grande momento, uma virada de chave mágica, mas o que realmente mudou minha realidade foi a soma de pequenos pensamentos firmes, repetidos mesmo quando ninguém estava vendo, mesmo quando parecia que nada estava mudando. A consistência mental é o que sustenta tudo. É ela que te mantém firme quando o externo balança. É ela que te faz seguir focado no que quer mesmo quando os resultados ainda não chegaram. É tipo uma raiz forte. Pode vir vento, pode chover, pode tudo, mas você segue ali, crescendo por dentro. Esse capítulo é para te mostrar que persistir mentalmente não é teimosia, é estratégia. E que repetir pensamentos prósperos todos os dias não é clichê, é construção. Então bora mergulhar nisso com força. Porque quando a mente entra no ritmo certo, o universo dança junto, disciplina mental, o músculo invisível que levanta fortunas. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi na marra é que disciplina mental é igual músculo. Se você não treina, atrofia. Se você exercita todo dia, fica forte. E adivinha, é esse músculo invisível que sustenta uma mente milionária. Não é talento, não é sorte. E treino diário de pensamento, de foco, de presença, de decisão. No começo, claro que parece difícil. Você acorda todo empolgado, promete que vai focar no positivo, nas metas, na mentalidade rica. Mas aí vem um boleto, uma crítica, uma comparação no Instagram e puf, já era o foco. Eu sei como é, já vivi isso 1000 vezes. Socorro, aí vem o clique. Riqueza não começa no bolso, começa no cérebro. E o cérebro precisa de rotina, repetição, firmeza. Não é sobre se sentir motivado o tempo todo. É sobre continuar mesmo quando a vontade vai embora. É sobre fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém tá vendo. Porque é aí que a mágica acontece, quando você mostra pro universo que tá levando a sério disciplina mental. É isso. Aquele pensamento que você escolhe repetir, mesmo quando a velha voz da dúvida grita. É o eu consigo que você insiste em afirmar, mesmo com medo. É olhar para o caos e decidir pensar grande de novo e de novo e de novo. Então, se você quer enriquecer de verdade, começa a fortalecer esse músculo aí dentro. Porque mente forte atrai vida forte. E acredite, a diferença entre quem sonha e quem realiza está nesse treino mental que ninguém vê. Mas todo o resultado é entregamento. Blindada, a vida transformada, cuide do ambiente, das pessoas e do que você consome. Quer um conselho simples, direto e transformador? Proteja sua mente como se fosse um cofre de milhões. Porque no fundo é isso que ela é. Tudo o que você pensa, sente e decide começa aí dentro. Só que tem um detalhe. Esse cofre vive sendo invadido. E muitas vezes a gente nem
Percebe? Já reparou como o ambiente muda completamente seu estado mental? Se você passa o dia num lugar bagunçado, barulhento ou pesado, seu foco vai pro ralo rapidinho. E nem precisa ser um lugar físico, pode ser até um grupo do WhatsApp tóxico, cheio de reclamação, fofoca e drama. Nossa mente absorve tudo como uma esponja sem filtro. E as pessoas, então? Tem gente que chega perto da gente e parece que suga nossa energia com um canudinho invisível. Você fala de sonho, de plano, de meta, e a pessoa te devolve com um balde de água fria. Essas vozes viram ecos internos depois. E se a gente não vigia, começa a duvidar da gente mesmo. E o conteúdo que você consome. Meu amigo, se você só enche a cabeça com tragédia, polêmica e comparação, não tem milagre que segure sua frequência elevada. Por isso comecei a me perguntar antes de consumir qualquer coisa: isso me eleva ou me drena? Se não me inspira, eu pulo. Simples assim. Hoje eu sou chato mesmo com o que entra na minha mente, porque eu entendi que quem cuida da mente cuida da vida. Então, meu convite é esse: limpa a casa interna, seleciona, silencia, se afasta do que te puxa para baixo e se conecta com ambientes, pessoas e conteúdos que te lembram do seu poder. Sua mente é o território mais sagrado que existe. Não deixa qualquer coisa entrar. Quem entra aí molda o seu destino. Riqueza é construída um pensamento por vez. Sabe aquela ideia de que riqueza é só dinheiro na conta? Pois é, tá bem ultrapassada. O que eu aprendi e venho sentindo na pele é que a verdadeira riqueza começa aqui, ó, na cabeça. E mais do que isso, ela vai sendo construída devagarinho, né? Um pensamento de cada vez. Não é do dia para a noite. Não cai do céu. Não aparece só porque você fez um curso ou leu um livro. É uma sementinha que a gente planta dentro da mente e vai regando todo santo dia. Um pensamento positivo aqui, uma crença fortalecedora ali, uma escolha consciente acolá, e pronto. A mentalidade começa a se moldar para o sucesso. Mas deixa eu te contar, o oposto também acontece. Cada pensamento de medo, de escassez, de não vai dar certo, vira um tijolinho, é o kill do muro. Um muro invisível que te separa da vida que você sonha. A gente nem vê, mas ele vai se levantando e quando percebe já está preso dentro de um castelo de limitações. Por isso, eu venho treinando minha mente todos os dias. Quando penso isso é difícil, já rebato com mas eu posso aprender. Quando bate a dúvida, eu puxo pela coragem. Quando o medo grita, eu ouço, mas não deixo ele dirigir meu carro, porque eu entendi que pensar é o primeiro passo para manifestar. Tudo que existe hoje na minha vida e no mundo começou como um pensamento. Então, se eu posso te deixar uma provocação agora, seria essa. Que tipo de pensamento você tem construído dentro da sua mente? São pensamentos que te levantam ou que te travam? Porque no fim das contas não é sobre dinheiro, é sobre consciência. Não é sobre pressa, é sobre direção. E tudo começa por um único, simples e poderoso pensamento novo. Pensa nisso e já aproveita para pensar melhor. Capítulo 11. O universo responde à sua vibração mental. Se tem uma coisa que mudou completamente meu jeito de enxergar a vida foi entender isso aqui. O universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você vibra. Simples assim. E ao mesmo tempo profundo demais durante muito tempo eu dizia, quero prosperar, quero liberdade, quero dinheiro. Mas por dentro minha mente estava gritando medo, dúvida, escassez. Resultado, o universo captava essa frequência interna e me devolvia exatamente mais do mesmo. É tipo mandar um pedido no aplicativo e esquecer de confirmar. É entengutia lá, mas a vibração não bate. Nesse capítulo a gente vai mergulhar junto nesse assunto fascinante e poderoso, para entender como a sua mente cria o clima que o universo lê. Não é papo místico solto, não. É realidade energética. Tudo no universo é frequência. E você é uma estação que transmite sinal o tempo inteiro, seja consciente disso ou não. A boa notícia: dá para ajustar o canal, dá para sair do modo problema e entrar no modo criação. Dá para parar de vibrar escassez e começar a pulsar abundância, mas isso não acontece no automático. A gente precisa treinar, observar, sentir e escolher com intenção o que vai dentro da gente, então se prepara, porque daqui para frente você vai entender que não é sobre fazer mais, é sobre vibrar diferente. Bora alinhar o pensamento, o sentimento e a energia, porque quando isso acontece, o universo responde, e responde bonito. Energia, frequência, sintonia, como tudo se conecta. Sabe aquele dia que tudo parece fluir? Que as coisas se encaixam, as pessoas certas aparecem, os caminhos se abrem e até o café vem na temperatura perfeita? Pois é, isso não é coincidência. É sintonia. Tudo, absolutamente tudo, funciona com base em energia e frequência. E quando a gente entra em harmonia com o que deseja, o universo só precisa de um empurrãozinho para entregar. Por muito tempo eu nem fazia ideia disso. Achava que era só pensamento positivo e pronto.
Mas não, a parada vai bem mais fundo. Você não atrai o que quer, atrai o que você é energeticamente. Se você vive com medo, raiva ou dúvida, adivinha o que você vai chamar agora. Quando você começa a vibrar fé, gratidão, entusiasmo e clareza, meu amigo, a mágica acontece. Tudo que existe carrega uma frequência. É como se o universo fosse um rádio gigante e a gente tivesse que sintonizar direitinho na estação daquilo que a gente quer ouvir ou viver. Quer abundância, tem que vibrar abundância. Quer paz, tem que viver em paz primeiro por dentro. E olha, um processo perfeito, linear, não. Às vezes a gente se desequilibra, muda de estação sem querer, interfere no próprio sinal. Mas quanto mais consciência a gente tem disso, mais rápido a gente se reposiciona e volta para o fluxo certo. Então, se tudo anda travado aí, talvez o problema não esteja fora. Talvez seja só questão de ajustar a sua sintonia. Mente, corpo e emoção entram no mesmo compasso. O universo ouve, entende e entrega. É tudo energia. E você tem o poder de escolher o que quer emitir. Quando você pensa como rico, o mundo começa a abrir portas. Tem uma coisa que eu aprendi. Na marra, a vida trata diferente quem pensa diferente. Quando você começa a pensar como uma pessoa rica, e não estou falando de ostentação, estou falando de mentalidade mesmo, as portas começam a se abrir de um jeito quase misterioso. É como se o mundo percebesse que você está pronto para assumir, para crescer, para multiplicar. Antes, quando eu me via só no modo sobrevivência, tudo parecia pesado. Era luta todo dia. Mas quando comecei a pensar em possibilidades, soluções e oportunidades, em vez de só em contas, dívidas e problemas, parece que o jogo virou. Pensar como rico não é sobre o que você tem, é sobre como você vê. É enxergar além do momento. É agir com visão, com calma, com estratégia. É saber que você pode errar, mas ainda assim, escolher aprender e evoluir. Quem pensa como rico não desiste fácil, não se sabota por pouco, não aceita migalha. E olha, quando essa mentalidade muda, até a energia muda. Você começa a se cercar de outras conversas, outras ideias, outras pessoas. E aí do nada surgem convites, caminhos, soluções que antes você nem via. Porque a mente estava travada, bloqueada na escassez. O segredo não é correr atrás de dinheiro, é correr atrás de se tornar alguém com mentalidade de riqueza. Porque quando a cabeça muda, o resto segue. E o universo, ele adora gente que pensa grande. Ele escancara portas para quem finalmente entendeu que riqueza começa por dentro, de médico a bilionário, a virada de mentalidade que criou a Apvida. Sabe aquelas histórias que fazem a gente parar, respirar fundo e pensar, cara, é possível mesmo? Pois é, a história do Cândido Pinheiro Coran de Lima, o médico nordestino que fundou a Apvida, é uma dessas que não dá para ignorar. Imagina só. Ele começou como cirurgião do Instituto Nacional de Seguro Social, ganhando salário fixo, trabalhando muito e vivendo na correria do sistema público. Mas tinha uma coisinha ali dentro que não deixava ele se conformar. A mente dele já estava cutucando outra realidade. Ele não pensava pequeno. Mesmo cercado por limitações, falta de estrutura e um mercado engessado, ele enxergava a oportunidade onde quase ninguém via. Cândido não virou bilionário da noite para o dia. O que ele fez foi mudar o jeito de pensar, de ver o mundo e de se posicionar. Enquanto muita gente aceitava é assim mesmo, ele pensava, e se desse para fazer diferente? Elson, com um sistema de saúde privado acessível, num lugar onde isso parecia impossível, e olha só, ele fez acontecer. Começou pequeno com uma clínica, depois comprou um hospital, e assim nasceu o império que virou a Apvida, um dos maiores planos de saúde do país. Isso é manifestação pura com mentalidade nova. Não é mágica, é foco, visão e coragem. Ele não ficou esperando ter dinheiro para pensar grande. Ele pensou grande primeiro e o dinheiro veio atrás, como consequência da vibração, da ação e da confiança interna. Histórias como essa mostram que riqueza é questão de mentalidade, não de sorte. Quando você acredita de verdade no que pode construir, o universo se encarrega de alinhar as peças. O segredo não está no quanto você tem no bolso agora. Está no quanto você acredita no que pode se tornar. Capítulo 12. Dinheiro é uma consequência, não um objetivo. Tá aí uma virada de chave que mudou completamente minha vida. Entender que dinheiro de verdade não corre atrás de quem está desesperado. Por ele gruda em quem está focado em criar valor de verdade. E isso mesmo, quando eu parei de fazer as coisas só pensando em quanto vai dar, e comecei a pensar em quanto isso transforma a vida de alguém, tudo começou a fluir com muito mais leveza. E resultado? A real é que quando a grana vira o foco principal, a gente entra num modo de escassez, a mente trava, o coração pesa e a criatividade desaparece. Mas quando a gente alinha propósito, entrega, paixão e consistência,
O dinheiro vem como um efeito colateral inevitável. Syria. Ele é o eco daquilo que você está vibrando, produzindo e impactando. Esse capítulo é um convite para você sair da lógica do esforço cego e entrar no jogo da intenção consciente. Porque quem mira só no dinheiro geralmente perde o alvo. Mas quem mira em servir, em crescer, em melhorar, acaba sendo recompensado muito além do que imaginava. Então respira fundo, abre sua mente e vem comigo nessa leitura que vai desprogramar a ideia de ficar rico a qualquer custo, para instalar uma visão muito mais poderosa. Voca prospera. Quando é você por inteiro fazendo o que nasceu para fazer, o dinheiro só acompanha. Liberdade não se compra, se cria com a cabeça certa. Sabe aquela ideia de que liberdade financeira é só ter dinheiro sobrando na conta? Esquece. A verdadeira liberdade começa aqui, na mente. E olha, por experiência própria posso te dizer, tem muita gente rica que vive presa, e muita gente simples que já entendeu o que é ser livre de verdade. O que muda o jogo não é quanto você ganha, é como você pensa sobre o que ganha, como você administra, como você escolhe viver. É sua mentalidade que decide se você é escravo do dinheiro, ou se o dinheiro é que trabalha para você. E isso, meu amigo, é uma virada silenciosa e poderosa que acontece primeiro por dentro, quando eu parei de pensar só em ganhar mais e comecei a pensar em construir escolhas conscientes. Tudo mudou. Meus hábitos mudaram. Meus objetivos mudaram. Minha paz aumentou. Porque não é sobre viver correndo atrás da próxima meta. É sobre viver no controle da sua rota. Liberdade financeira real é saber que você pode dizer sim, mas também pode dizer não. É ter clareza, direção e autonomia. E isso não vem com uma mega renda. Vem com uma mentalidade alinhada com propósito, visão de longo prazo e inteligência emocional. Então bora ajustar esse GPS interno aí, porque antes de conquistar a liberdade lá fora, a gente precisa libertar a mente aqui dentro. E aí, quando isso acontece, meu amigo, a vida começa a te obedecer. Riqueza começa no invisível. O que está dentro aparece fora. Eu já acreditei que ficar rico era só questão de fazer mais dinheiro, trabalhar mais, acumular mais, correr mais. Mas olha, a verdadeira virada aconteceu quando eu percebi que não era fora que eu tinha que construir. Era dentro. E aí tudo mudou. A riqueza interna não tem nada a ver com o número na conta e sim com o valor que você sente que tem, com a paz que carrega no peito, com a clareza do que quer da vida. É uma mistura poderosa de autoestima, visão, propósito e confiança. E adivinha, quando isso se ajeita por dentro, o mundo lá fora começa a responder parres médica, mas é só alinhamento. Quando sua mente vibra em valor, você começa a atrair valor. Quando sua identidade grita eu mereço mais, o universo se curva e traz mais. Não é papo de autoajuda barata, é lei natural. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Quer ver sua realidade mudar? Começa com um que você acredita sobre si mesmo. Alimenta seus pensamentos com gratidão, propósito e visão. Troca o eu não posso pelo eu estou pronto. Substitui a escassez por coragem, a dúvida por decisão. Faz isso de forma contínua e o mundo lá fora vira reflexo. Aí sim, sua conta bancária começa a acompanhar seu valor interno. Seus resultados te seguem. Sua prosperidade vira consequência da abundância que você construiu dentro de você. O mais bonito, essa riqueza ninguém tira. Porque uma vez que você ativa sua força interna, o mundo inteiro começa a te ouvir diferente. Você já é o dono da chave. Sabe aquele momento em que a ficha cai? Quando você percebe que estava procurando por fora algo que sempre esteve dentro. Pois é, talvez agora seja esse momento. A gente passa tanto tempo buscando a fórmula, o segredo, o caminho mais curto, mas deixa eu te contar uma verdade simples e poderosa. Você já tem a chave na mão. Sempre teve. Só que talvez até agora não tinha percebido que a fechadura que ela abre é a sua própria mentalidade. Tudo começa no invisível, no que você acredita sobre você. No que você decide pensar todos os dias. Não é sobre sorte, é sobre consciência. E quando você muda sua forma de pensar, você muda sua forma de viver. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via obstáculos. Começa a criar caminhos onde só via muros. A chave não é um objeto mágico. É um estado mental. É a decisão de parar de se diminuir, de parar de esperar a permissão, de parar de viver no piloto automático. É assumir que você merece. QVocaPod. QVocaJE. Você não precisa de mais um curso para começar, nem de uma virada cósmica. Precisa só de uma escolha firme. Usar a chave, abrir a porta e entrar. Porque o que te espera do outro lado não é só dinheiro. É leveza, clareza, abundância. É aquela sensação boa de finalmente se encontrar consigo mesmo. No próprio ritmo de olhar para o espelho e pensar, agora sim, eu estou vivendo como nasci para viver, então vai. Gira a chave e abre. O mundo está pronto. E você também.
A mente milionária é uma escolha diária. Vamos combinar? No existe milagre sem movimento. Ter uma mente milionária não é um presente que cai do céu nem um botão mágico que a gente aperta uma vez e pronto. É muito mais simples e mais poderoso. É uma escolha diária, constante, intencional. Todo santo dia eu acordo e preciso decidir. Vou pensar como quem cria riqueza ou como quem sobrevive. E olha, não tô falando só de dinheiro não. Tô falando de postura mental, de energia, de visão, de assumir o controle da minha história. Tem dia que é fácil. Tem dia, QR Punk. Mas em todo dia eu escolho a mentalidade que constrói. Escolho olhar para mim como dono do jogo, não como vítima das cartas. Escolho alimentar pensamentos que me puxam para cima, não aqueles que me afundam na dúvida e no medo. Essa é a virada de chave. Entender que a mente milionária não é um destino, é um estilo de viver por dentro, um treino, um compromisso com você mesmo, um lembrete diário de que o que você pensa, sente e decide hoje constrói o seu amanhã. Então, bora encerrar esse livro com uma provocação simples e poderosa. O que você vai escolher pensar quando acordar amanhã? Porque é ali, naquele pensamento inicial, que começa tudo. E aí, vamos nessa? Pork Pants. Como milionário é um hábito, e hábito se cultiva. Segue o jogo. Um convite para continuar aplicando os conceitos. Olha, se você chegou até aqui e já fez algo que muita gente não faz, plantou sementes de uma nova forma de pensar. E isso, meu amigo, minha amiga, já te coloca num caminho totalmente diferente da maioria. Mas agora vem o ponto-chave. Não adianta só entender. Tem que aplicar. E aplicar de novo. E de novo. Esse livro não foi feito para ser lido e esquecido, na estante ou deixado de lado no celular. Ele foi feito para ser vivido. Cada ideia aqui dentro é tipo um tijolinho de ouro, mas só vira casa se você tiver coragem de colocar um em cima do outro, dia após dia. Então, eu te convido agora, de verdade, de coração aberto. Não para por aqui. Continua, pega um conceito que mexeu contigo e testa ele na prática hoje mesmo, pequeno que seja. Uma decisão, uma escolha. A novo habit, um pensamento diferente. Porque a mágica tá aí, na repetição que transforma. É ela que faz a mentalidade virar realidade. É ela que transforma sei como funciona em estou vivendo isso. E toda vez que a mente te puxar de volta pro automático, lembra, você tem o poder de escolher outro caminho. Um caminho mais alinhado com quem você quer ser, com o que você quer construir, com a vida que você sabe que merece viver. Esse livro pode até ter um fim, mas a sua nova mentalidade está só começando. Bora aplicar tudo isso com consistência e coragem. Tamo junto nessa caminhada. Porque pensar grande virou só o começo. Desafio 21 dias para destravar sua mente milionária. Se eu te dissesse que 21 dias podem mudar o jeito que você enxerga o dinheiro, a vida e o seu próprio valor, pois é, não é papo motivacional barato. É prática. E é um compromisso com você mesmo. O que eu quero te propor aqui é um desafio prático, leve, mas poderoso. Durante 21 dias você vai treinar sua mente todos os dias com pequenas atitudes que, somadas, fazem uma diferença absurda. É tipo academia mental mesmo, sim. Quanto mais repete, mais forte você fica. Quer um exemplo? No Day 1, você anota tudo o que tem gratidão hoje, inclusive R$1 no bolso. No Dia 2, você escreve qual é o seu novo padrão de pensamento sobre dinheiro. Tipo, dinheiro me encontra fácil. No Dia 3, você para 5 minutos, fecha os olhos e visualiza sua conta bancária sorrindo para você. Simples assim, mas com intenção real. E por aí vai. Tem dia para eliminar pensamento sabotador. Tem dia para você falar afirmações em voz alta mesmo que pareça estranho no começo. Tem dia para revisar metas, criar visão de futuro, limpar crenças limitantes, organizar finanças e por aí afora. Tudo prático, direto, sem enrolação. A ideia não é perfeição, é constância, é intenção, é mostrar para sua mente quem manda. Spoiler, é você. Então bora, imprime um papel, anota os 21 passos, cola na parede, no espelho ou no celular e vai marcando um por um. Você vai se surpreender com a transformação que acontece quando a gente para de só consumir conteúdo e começa a agir com consistência mental. Topa esse desafio comigo? Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que riqueza começa na mente e se multiplica na prática. Não é o dinheiro que cria a mentalidade, é a mentalidade que cria o dinheiro. Sabe o que eu aprendi na marra? Que o dinheiro nunca vem antes da mente preparada. A gente passa a vida inteira achando que precisa ganhar mais para só então pensar como rico. Mas é o contrário. É quando você pensa como rico mesmo com pouco que o dinheiro começa a fluir. Não é mágica, é decisão.
É treino. É você olhar para dentro antes de correr lá fora. Quando sua mentalidade muda, sua energia muda. Suas escolhas mudam. Suas ações ganham direção. E adivinha? O dinheiro responde. Ele não gosta de bagunça. Ele ama clareza, propósito, foco. A real é que tem gente com milhões na conta, mas com a mente falida. E tem gente com quase nada, mas com a cabeça já sintonizada na frequência da prosperidade. E eu te pergunto, qual desses dois você acha que está mais perto de criar fortuna de verdade? Riqueza não é só o que você tem. É quem você está se tornando. A forma como você pensa, sente, decide, reage. Tudo isso é o solo onde o dinheiro brota ou trava. Então, se você chegou até aqui comigo, já deu o passo mais importante, começou a reprogramar, a say questionar, a enxergar o jogo invisível por trás do visível. E agora, meu convite é simples. Não pare por aqui. Continua, pratica, lê de novo. Vive isso. Porque no fim das contas o dinheiro não cria a mentalidade, mas a sua mentalidade pode criar. Há mundo novo com mais liberdade, mais paz e mais possibilidades do que você jamais imaginou. Vai com tudo, porque a mente já está pronta e o resto, ou rest of them,